Por que eu acho que a esquerda lida com a questão da segurança de uma forma errada? Porque eu também não acho que é só falar sobre legalização. Eu não acho que é só falar sobre os problemas que acontecem. De fato, tem uma sensação de insegurança enorme para quem mora na periferia, sabe? É só que no nosso caso, o medo vem tanto do tráfico como vem da polícia, muitas vezes. Mas também, para a gente dialogar com a periferia, a gente tem que entender que não basta ter essa visão que é meio romantizada às vezes, que não fala nada sobre prisão, que não fala nada sobre lei, sabe? Eu acho que a gente tem que ter as duas abordagens. Trazer uma visão de saúde para a questão das drogas, mas também entender que, olha, a pessoa da periferia, ela quer uma solução. Porque ela se sente ameaçada. Porque ela tem medo de andar na rua dela. Onde minha mãe pega ônibus todos os dias, vive tendo assalto. E eu sinto que a esquerda não tem uma resposta para minha mãe, entendeu? Porque a gente não vai resolver a questão do assalto, que tira de quem não tem nada no ponto de ônibus, apenas legalizando as drogas, por exemplo. Então é só uma provocação, porque eu vejo que a direita apresenta respostas muito equivocadas às vezes, mas dá uma resposta para a pessoa que nem minha mãe, que se sente injustiçada e fica puta da vida que tem um moleque roubando ela todo dia no ponto de ônibus, que acontece mesmo. Então só esse porém de que eu acho que a esquerda também não responde para essa pessoa, que é uma solução agora para o medo que ela passa no ponto de ônibus, para o assalto que ela tem no metrô e por aí vai. Mas acho que aqui, só me explicando aqui, acho que foi o papo que eu quis começar dentro do debate de segurança pública. Eu nem acho, olha só, eu discordo de você no sentido de que eu nem acho que parte da esquerda enxerga a legalização das drogas como uma solução para o debate de segurança pública. Eu acho que a gente faz um debate assim, e eu acho que é uma parcela, tem gente muito boa dentro da esquerda discutindo segurança pública, mas é uma minoria, inclusive uma minoria que não tem voz. Não tem espaço para falar. Voz tem, não tem espaço para falar. Eu sinto que o debate sobre segurança pública que a gente tanto é não conseguir pautar, por exemplo, polícia, prisão. Quais que são suas discussões? O que você acredita que seriam modelos equivalentes aí para a gente conseguir resolver alguns problemas de segurança? Andresa, primeiro dizer que eu não sou uma especialista de segurança. Eu acho que é importante dizer isso. Assim, eu tenho minhas referências como a Ilona Zabó, que para mim manja muito dessa pauta. Então também não esperem que eu tenha propostas tão aprofundadas como eu tenho para educação, para direitos das mulheres e por aí vai. Mas assim, um pouco do que eu já estudei. Acho que tem um entendimento que é próximo ao da educação, que é o da valorização dos profissionais de segurança. E, gente, valorização é salário, mas não é só isso. Porque senão tem uma visão populista, como é a do Bolsonaro, que defende, sei lá, vamos fazer isso para essa categoria porque ela vota em mim. Não. Valorização tem a ver com a formação desse profissional, tem a ver com o apoio e treinamento que ele recebe. Então, quantos profissionais da área de segurança policiais não vão para a rua sem o treinamento adequado? Sem conseguir se defender? Sabe, sem entender qual é a melhor abordagem que você vai fazer com uma senhora, com um menino na rua. Então, é uma coisa muito holística, assim, cara, a formação é muito ruim das forças policiais, o apoio que é dado psicológico, de treinamento, de equipamento, de armamento, é muito ruim. Então, eles vão muito expostos para a periferia. E aí, uma coisa que eu ouço muito também é que falta muita integração entre as polícias. Então, é uma coisa muito divididinha, sabe? Civil olha isso, militar olha isso, federal olha isso, mas para a população é uma pessoa só. Na hora que ela acudir um policial, ela vai precisar de uma resposta. Então, nessa visão de quem não é especialista em segurança e tenta aprender com os outros, eu realmente acho que não é muito distante do problema da educação. Tem que valorizar esses profissionais, tem que dar bom treinamento, tem que ter uma boa formação, tem que estar integrado e tem que tratar como gente, assim. Eu falo que, para mim, é muito importante o paralelo com a educação, porque os professores da escola pública são muito mal formados. Hoje, mais da metade, pela primeira vez, é formado por EAD. Eu acho que isso é um crime. Como é que um profissional que vai lidar com seres humanos, ali 50, como a gente sabe que é, correndo, cada um com uma inteligência, vai ter uma formação por EAD? Sabe, a gente não deixaria um médico ser formado por EAD. Por que professor pode? Então, eu entro nesse debate. Tem que atrair pessoas, tem que atrair os melhores profissionais, tem que dar uma formação inicial boa e tem que preparar, tem que estar junto, sabe? Na sala de aula, para mim, professor, deixa eu te ajudar, deixa eu assistir sua aula, deixa eu te dar aqui uma nova ferramenta. E eu sinto que falta muito isso para os policiais, que se veem muito abandonados.
acho que muito mais pela esquerda do que pela direita, porque a direita tem um discurso populista em relação a isso, mas que se veem muito abandonados e meio que só atacados pela esquerda, sabe? Você fala dessa coisa da formação. Você acha que mesmo com um histórico de formação da polícia em defesa de um patrimônio, porque assim, essa é a minha opinião, tá? E de alguns especialistas da discussão de segurança, mesmo com essa formação da polícia em defesa do patrimônio, não das pessoas, essa questão nas questões do atrito e tudo mais, você acha que existe um lugar onde esses policiais, esses profissionais, recebendo uma boa formação, eles possam agir de melhor forma? Com certeza, não tenho dúvida disso. Tem um programa em Chicago que chama Becoming a Man, Se Tornando um Homem, em que eles é um paralelo, mas a gente vai chegar lá, em que eles dão aula para meninos de como lidar com seus sentimentos. Onde que tem mais crimes e etc? Homens jovens. Por quê? É uma coisa hormonal. Homens jovens têm uma tendência ao risco maior, fazem mais merda. E aí a gente sabe que quando isso se encontra com racismo estrutural, tanto da forma como a polícia aborda, como da forma como as periferias funcionam, isso faz com que homens negros jovens sejam os que mais estão envolvidos. É uma questão biológica, porque que tem mais homem e não mulher, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Você fala na polícia? Não, eu falo entre pessoas que cometem crimes. Vamos olhar o perfil das pessoas que vão para as prisões. A maioria são homens jovens, porque é uma questão hormonal. Tem uma literatura enorme sobre isso. Homens jovens estão mais dispostos a tomar riscos do que mulheres e homens mais velhos. Então, a gente tem que olhar para isso como uma solução. É dessa molecada que a gente tem que cuidar para que eles não se envolvam com a criminalidade. Porque na hora que isso se envolve com racismo estrutural, em que jovens negros, homens, não têm acesso a uma educação de qualidade, não têm acesso a uma formação integral, não têm acesso a uma oportunidade de emprego, isso é a fórmula, e junta com a violência da polícia contra a juventude negra, para a gente ver jovens homens negros na prisão. Deu para acompanhar até aqui? Uhum. Por que eu estou falando isso? Em Chicago, fizeram um programa belíssimo para que jovens negros periféricos passassem por um curso sobre como lidar com suas emoções. Formação humana, basicamente. E essa intervenção reduziu drasticamente o número de jovens que foram encarcerados e o número de jovens que foram reencarcerados. Tipo, você está numa situação violenta, como é que você se segura, sabe? Para você não se jogar nela. Pode parecer meio distante essa discussão, mas a gente consegue ensinar as coisas para as pessoas. Então, sim, eu acho que se nós tivéssemos esse olhar humano de preparar nossos policiais para como agir numa situação de tensão, sem ir para a violência de primeira, como manter a tranquilidade, como negociar numa situação tensa, sabe? Como não deixar os nervos virem à flor da pele, como abordar a periferia. Quando meu pai faleceu, eu tive que ir para a delegacia. Foi uma experiência péssima. Eu tinha acabado de perder meu pai, eu fui ali na DP do Miriam e eu fui tratada com muita violência. Então, assim, só para dizer que não é que algumas pessoas são, talvez algumas sejam mais gentis do que outras, mas tudo isso a gente consegue ensinar, sabe? São as habilidades socioemocionais. Então, eu tenho muita certeza, assim, porque tem muito estudo que mostra isso. Uma formação mais humana sobre como abordar, sobre como agir no momento de muito estresse, sobre como reagir no momento de tensão, faria toda a diferença para como a polícia chega na periferia.